O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiros e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai de vós de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, no início da quaresma, ontem, primeiro domingo de quaresma, a liturgia nos oferece a oportunidade de refletir sobre duas páginas importantes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Gravemos o capítulo 9 do Levítico, o quinto livro do Pentateuco, da primeira parte da Bíblia, e este Evangelho, capítulo 25 de São Mateus, número que temos de gravar. O Levítico nos faz uma espécie de síntese, um resumo
de tudo que cada pessoa honesta deve fazer para ser santo, que é a vocação de todos. Eu sou santo e quero que as criaturas humanas que eu criei sejam santas. Isto está escrito como motivo dominante de toda a palavra de Deus neste livro. A nossa vocação para a santidade. E a santidade se concretiza com gestos fraternos, sobretudo exercitando a justiça, a honestidade, a solidariedade, em todas as formas que eu aconselho depois em casa, com maior tranquilidade, pegar novamente a Bíblia, capítulo 9 do Levítico, vão lendo de novo para fazer um exame de consciência e ajustar a nossa vida, ao menos neste período de Quaresma, preparando a Páscoa. E o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, é uma espécie de esame de consciência e é a prova se nós, no fim da nossa vida e no fim do mundo, quando haverá o juízo universal, concluindo o tempo e iniciando a eternidade, este capítulo serve para nós, de verdade, assumirmos com seriedade e com, diria até com alegria, tudo o que Jesus exige de nós, para, no momento solene em que todos os anjos, miríades e miríades de anjos, acompanharão Jesus até que, enfim, juiz universal. Ele não veio para julgar aqui na terra, mas ele será o juiz para todos no fim do mundo, no fim do tempo. Então Jesus vai nos examinar sobre o quê? Se nós estudamos teologia, se nós seguimos todos os mandamentos da igreja, se nós pertencemos aos movimentos pastorais, a apostolado da oração, equipe de Nossa Senhora, encontro de casais com Cristo, se trabalhamos na pastoral, se nós construímos igreja, construímos centros sociais, todas estas coisas. Não. Nem ele vai perguntar se fomos católicos, se fomos protestantes, se fomos ortodoxos, se fomos budistas, se formos pagãos em geral. Vai só perguntar a todas as criaturas humanas, homens e mulheres, todos reunidos, se nós colocamos em prática o mandamento do Senhor de amar o próximo como a nós mesmos, que é a conclusão deste capítulo 9 do Levítico. Como é que se expressa este amor ao próximo? E Jesus dá as dicas. Visitar e ajudar os necessitados, os pobres. Este é o teste para nós termos certeza de fazer parte do reino de Deus e entrar com Jesus na triunfal glorificação final que ele já alcançou com a ressurreição e que nós estamos esperando com a esperança cristã. Então, nesta Quaresma, vale a pena que todos nós, iluminados por esta palavra do capítulo 25 de São Mateus, nos perguntemos: eu estou vivendo a igreja em saída, como insiste o Papa Francisco, isto é, saio do meu lugar, me desinstalo da minha posição e vou ao encontro dos necessitados, que sejam pobres, ou famintos, ou sedentos, ou estrangeiros, ou desconhecidos, ou encarcerados, presos. Todos que têm uma necessidade, nós temos de considerá-los irmãos, porque nestas pessoas necessidades se deixa representar Jesus. Tudo que de belo, de bom,
nós fizermos em favor destes irmãos e irmãs e a Jesus que nós fazemos. E Jesus tem uma memória incrível, não esquece nunca, não precisa que vá escrevendo nos livros para se lembrar. Ele vai se lembrar a vida de cada um. Você, meu irmão, visitou os pobres, ajudou os pobres, foi honesto com eles, acolheu as pessoas na sua casa, tratou bem as pessoas, sobretudo os que mais precisavam. Eu fiz tudo isso durante a minha vida. Então, entra a fazer parte do meu reino. Mas se as pessoas se decidirem não a pensar nos outros, mas pensar só em si mesmo, agindo egoisticamente, até explorando os pobres, até este ponto, que é um sacrilégio, para fazer os meus interesses, para me enriquecer, para eu poder me sobrepujar sobre os outros, aproveitando da ingenuidade, da impreparação dos pobres, vou me dar mal. Então, você, meu irmão, minha irmã, não pode fazer parte do meu reino, onde reina só uma lei, a lei do amor. Você não soube amar, então vai no reino do ódio, lá com o diabo, com todos os anjos dele, no fogo eterno. Prestemos atenção, irmãos, porque hoje alguns, para não aceitar ao pé da letra este evangelho, se saem com esta. Não, esta é conversa fiada da igreja, dos padres. Não existe demônio, não existe inferno, não existe paraíso, existe só este mundo e a gente aproveita o máximo. Cuidado! Esta é a tentação pior, mais astuta, mais sábia que Satanás, o demônio, inventou para nos enrolar ainda mais. O diabo existe, o inferno existe, como existe, graças a Deus, o paraíso, o céu, a vida eterna. Cabe a nós, então, escolher. Não é que Deus manda e condena, Deus não condena ninguém. É a pessoa que escolhe com a sua vida prática de caridade, de respeito, de amor fraterno, se quer por toda a eternidade fazer parte do reino de Deus ou do reino do diabo. O reino da luz e da felicidade e da vida, o reino das trevas, da infelicidade e da morte eterna. Graças a Deus, que Deus nos dá o dom da fé, aumenta a esperança em nós, mas sobretudo o Espírito Santo aumente a caridade em nós, abramos os olhos, nos apercebamos que ao nosso redor tem gente que precisa do meu auxílio, do meu gesto fraterno para solidarizar com eles. Este é o caminho regal para ter a certeza que estamos seguindo a Jesus até entrar na casa dele para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.